Bem-vindos ao podcast da Cephia Talks Portugal. O aparecimento e a disseminação global de organismos produtores de carbapnemases são uma grande preocupação para os serviços de saúde de todo o mundo. Estas bactérias são muitas vezes resistentes a todos os antibióticos beta-lactâmicos e frequentemente co-resistentes à maioria dos outros antibióticos, limitando muito as opções de tratamento. Neste episódio, convidamos a enfermeira Clara Carvalho, gestora no Hospital São Francisco Xavier, no programa de prevenção e controle de infecções e de resistência aos antimicrobianos. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Fale-nos um pouco sobre a estrutura e organização do Hospital São Francisco Xavier. O Hospital de São Francisco Xavier é uma unidade hospitalar, tem cerca de 300 camas, não é? Nós atendemos doentes da região ocidental de Lisboa, é um hospital central universitário, com um predomínio para assistência a doentes agudos, conta com 3 urgências, uma delas geral, de adultos, e uma pediátrica, e depois tem também uma urgência obstétrica. Tem 3 unidades de cuidados intensivos, 2 delas para a população adulta e uma para atendimento da população neonatal, que, enfim, de forma muito resumida, este é o hospital onde eu trabalho há quase 30 anos. O que são as infecções associadas aos cuidados de saúde em contexto hospitalar? Então, dentro da grande classe das infecções associadas aos cuidados de saúde, nós temos aquelas que denominamos, que são estas de contexto hospitalar, a infecção nosocomial, precisamente porque ocorre após 48 horas de permanência do doente no hospital, e temos de garantir 2 pressupostos básicos, que não se encontravam presentes no momento da admissão e não estavam em fase de incubação quando o doente foi admitido. No entanto, há infecções nosocomiais que nós ainda podemos classificá-las assim, mesmo após os doentes terem alta. São, obviamente, infecções específicas, nomeadamente a infecção a Clostridioides difficile e as infecções do local cirúrgico, com ou sem material implantado nos doentes, não é? Mas, basicamente, esta é a definição clássica de infecção nosocomial. Como se manifestam as infecções associadas aos cuidados de saúde e como se diagnosticam? Então, a infecção nosocomial é, como deve compreender, um evento adverso, multifatorial, e envolve uma cadeia de etapas, a qual nós chamamos uma cadeia de infecção. Portanto, nós consideramos, no fundo, o micro-organismo responsável pela infecção, no fundo, que é aquele agente infeccioso, não é? Que se transmite através das clássicas vias de transmissão, não é? Vindo, obviamente, de um reservatório para um hospedeiro vulnerável ou suscetível. E para que ocorra esta infecção, é necessário, de facto, que o agente entre em contacto por uma porta de entrada específica nesse hospedeiro, não é? Para o qual o agente tem afinidade e capacidade de se poder desenvolver e manifestar, e depois, obviamente, os mecanismos de infecciosidade, desencadeando, portanto, o processo infeccioso em si. Mas, no fundo, é uma cadeia de passos sucessivos, não é? Onde o papel, no fundo, de nós, profissionais de saúde, queremos intervir, é precisamente quebrar essa cadeia de infecção e evitar essa infecção. Considerando o seu elevado risco de propagação, considera que poderão existir eventuais surtos? Enfim, a eventualidade de ocorrerem surtos existe sempre, não é? Os surtos de infecção nosocomial podem variar muito, quer em extensão, quer também em gravidade, não é? Pelo que a rápida detecção do surto tem que garantir, primeiro, a segurança de todos os doentes e, obviamente, dos profissionais que trabalham no contexto ou daquele serviço, daquela unidade, no limite de todo o hospital. Mas eu penso que é importante, antes disso, clarificar o que é um surto, porque nós podemos ter um surto, às vezes, com 2 casos. Ou podemos ter um surto com 20 casos, não é?
Um surto é, no fundo, a ocorrência de mais casos da doença do que é esperado numa determinada área, num determinado contexto, ou então entre um grupo específico de pessoas, mas está associado sempre a um determinado período de tempo. Ou seja, normalmente presume-se que os casos têm uma causa comum, há um link entre estes casos, não é? Portanto, e vamos chamar-lhe casos, aqui não lhe estamos a chamar doentes nem pessoas, do ponto de vista epidemiológico, eles são casos, e estes casos relacionam-se entre si. E, portanto, o que é que importa aqui saber? É, de facto, a baseline de cada um dos serviços, no limite, e, enfim, no global da própria instituição hospitalar. E aí, de facto, nós temos um sistema de vigilância epidemiológica da infecção, é pedra angular para que tudo isto decorra, enfim, de uma forma sistemática e sistematizada, não é? Qual é o processo atual de vigilância da MRSA e carbapnemases? E em que contextos testam? Nós, no fundo, portanto, testamos os doentes com fator de risco que vão ficar internados, não é? Nos serviços de cuidados intensivos, ou seja, nas unidades de cuidados intensivos, incluindo a neonatologia. Portanto, as duas unidades de cuidados intensivos de adultos, a neonatologia e a hematologia, o screening é universal, tanto para MRSA como para micro-organismos, sobretudo gram-negativo, que possam ser resistentes aos carbapnemas ou, eventualmente, depois que produzam, que venham expressar carbapnemases. Atualmente, como são geridos os doentes que estão a aguardar os resultados dos testes de MRSA e de carbas? Ok. Se ao doente é, portanto, apresentar um fator de risco e se é pedido um teste, não é? É porque este doente, ao reunir esses fatores de risco, obviamente que estaremos a pensar que ele possa presumidamente estar colonizado ou até mesmo infectado, não é? Mas quando fazemos estudos de colonização, nós temos que perceber se os doentes estão de facto colonizados para estes dois agentes. E colocamos estes doentes em espaços confinados. Claro. E assim que o resultado esteja disponível, nós descalamos medidas caso o teste seja negativo, ou mantemos o doente sob medidas adicionais portanto, fazer depois o curso do doente e o internamento do doente normal, mas, enfim, dedicado num espaço mais dedicado ou numa coorte com outros doentes que já estejam, porventura, internados naquele serviço e colonizados com o mesmo agente. Qual é o impacto de ter resultados rápidos na gestão dos doentes, na utilização de câmaras de isolamento e nas precauções de contacto? Do ponto de vista da prevenção e controle de infecção, o impacto é muito positivo. E é muito positivo tendo depois essa expressão em indicadores de resultado diretos e também indiretos. E eu gostava de começar talvez pelos resultados indiretos. E porquê que eu começo pelos resultados indiretos? Porque nós estamos centrados nos doentes. O nosso foco é o bem dos doentes. E como resultado indireto, eu consigo promover segurança ao doente, segurança de cuidados, não é? E também para os outros doentes, ou seja, não é uma medida só exclusivamente dirigida àquela pessoa que está à minha frente, mas é também uma medida de um bem comum, que privilegia o bem comum para os outros doentes, obviamente, e promove sem dúvida a confiança das pessoas, porque se as pessoas compreendem que nós atuamos rapidamente e rapidamente mantemos medidas ou as desescalamos, não é? Ou as retiramos, quer dizer que o sistema funciona, não é? Do ponto de vista mais direto, obviamente, nós conseguimos perceber isto, enfim, quase que linearmente. Nós temos as equipas muito mais orientadas para os protocolos de descolonização, se eles estiverem aplicados, se forem aplicáveis, não é? Falamos aqui no caso, obviamente, do MRSA. Temos uma possibilidade de contribuir com o stewardship de antibióticos muito mais acertado, evitando tratamentos desnecessários, muitas vezes, diminui sem dúvida a carga de trabalho. E numa altura onde os recursos humanos nas instituições de saúde
podiam estar, obviamente, mais confortáveis. Nós também temos de pensar que, por exemplo, o pessoal auxiliar, quando temos um doente sob medidas de isolamento, tem uma carga de trabalho muito superior a um doente, enfim, que não está sob medidas de isolamento. Portanto, é assim, eu, em linhas muito genéricas, quase que diria que, apesar dos custos acrescidos dos testes, nós depois também temos um retorno destes custos, não é? Porque, no fundo, conseguimos libertar as camas de forma mais célere, nós conseguimos, de facto, adequar os rácios de pessoas de uma forma mais estruturada e também há aqui depois uma redução de custos de consumíveis, não é? De batas, de máscaras, de luvas, de produtos de desinfecção, de mopas descartáveis, enfim, às vezes são tudo questões de pormenor, mas que me parece que fazem a diferença na gestão destas situações. Estes tratamentos constituem um risco aumentado dos doentes adquirirem infecções por agentes bem-resistentes, o que significa que pode não existir um tratamento antibiótico eficaz. O que podemos fazer para controlar esta situação? Eu diria que essa é uma questão para $1 million, não é? No fundo, uma questão muito pertinente. Existe, de facto, uma resposta global. Nós não temos respostas para todos os problemas em saúde, não é? Só que esse problema é real. Como falámos há pouco, o impacto da infecção é avassalador. Independentemente, obviamente, os agentes resistentes preocupam-nos muito, mas qualquer infecção causa dano no doente, não é? Sendo, obviamente, que deve ser, obviamente, um assunto para os decisores políticos, não será só para nós que trabalhamos na área da saúde, para os médicos, para os enfermeiros, para os farmacêuticos. Esta matéria tem de ultrapassar as fronteiras do hospital, dos laboratórios, da farmacêutica, da indústria. Tem que ser um problema que pode até começar logo nas escolas. Nós, numa perspectiva mais local, não é? A mantra continua a ser e continua a residir em três vetores fundamentais. A primeira são eles sempre sinérgicos, sem dúvida, mas a primeira é a real aplicação das medidas de prevenção e controle de infecção. Portanto, um robusto programa de controle de infecção salva vidas em todo o hospital, não só naqueles serviços onde, enfim, o risco é acrescido, os cuidados intensivos, não, em todo o hospital, porque nós somos, obviamente, permeáveis uns com os outros, nós não somos estanques, nós não fechamos a porta dos cuidados intensivos e fechamos a porta e abrimos a outra porta, não, portanto, nós estamos sempre em comunicação uns com os outros. Depois, obviamente, o screening dos doentes. O screening dos doentes é fundamental, atendendo, obviamente, aos fatores de risco, e depois uma consistente política de antibióticos. E esta política de antibióticos tem a ver com o papel do médico, que prescreve, que adequa, que monitoriza, nós depois no PAPA, não é? Que monitorizamos, as devidas escalações, as devidas desescalações dos switches, tudo isso é política de antibióticos e um papel também fundamental, ligado ao papel do enfermeiro, que administra o antibiótico certo, na hora certa, na via certa, portanto, os certos, que agora até já aumentaram, não são só 5, os certos da administração da terapêutica e, portanto, da terapêutica antibiótica. E, portanto, eu diria que estes são, enfim, os 3 vetores convergentes localmente que nós podemos aplicar no hospital. Que medidas pode a população em geral adotar para evitar a propagação destas infecções? Nós saímos de uma pandemia. Não sei se já saímos totalmente, oficialmente já saímos, ainda estamos, enfim, a viver o impacto da pandemia da Covid-19, mas nós estamos sempre, e dá uns anos esta parte, numa outra pandemia, que é a pandemia silenciosa da multiresistência, não é? A primeira das medidas é, de facto, a higiene das mãos. Lavar as mãos com água e sabão, com uma solução alcoólica, poder ter, inclusivamente, um frasco de solução alcoólica no carro. Lavar as mãos quando nós vamos tomar as nossas refeições, lavar as mãos quando saímos da sala de banho. É
importantíssimo, não é? Obviamente, se estiver doente, explicar o mais possível os sinais e sintomas da doença e os tais fatores de risco que falámos anteriormente. Por fim, o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. O Plano Nacional de Vacinação é uma medida que salva muitas vidas. E é fundamental que nós eduquemos as pessoas, que haja de facto relembrar às pessoas que as vacinas são medicamentos fantásticos que salvam vidas às pessoas, e portanto eu julgo que resumidamente haverá sem dúvida depois medidas aplicadas a populações concretas, a crianças, não é? A adultos com doença crónica, a pessoas com imunidade comprometida, mas no geral estas serão, digo eu, as medidas mais transversais para a população. Neste episódio, contamos com a presença da enfermeira Clara Carvalho, gestora no Hospital São Francisco Xavier, no programa PP-Cira, a quem desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cefiat News e no Spotify em Cefiat Talks Portugal.